Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui de Direito Previdenciário. Lembrando que o nosso curso aqui é um curso voltado mais para você conseguir guardar informações suficientes aí de entendimento, no sentido de não se aprofundar tanto, mas verificar através do visual, né? Mapas visuais, mapas mentais e questões, que é o que a gente, na verdade, mais vai fazer aqui, com certeza, para verificar como que aquele tema, aquele assunto já foi solicitado em prova, conforme você já percebeu nas aulas anteriores, tudo bem? E nessa aula eu vou falar sobre legislação previdenciária, quais são as fontes da legislação previdenciária. E aí vale lembrar para você, antes mesmo de começar, que nós vamos ter, que é muito importante que o direito previdenciário ele é totalmente voltado à legislação, leis, normas, regulamentos, essas coisas todas, né? Regras que vão existir. E aí nós vamos ter fontes que serão fontes principais e teremos também fontes que serão fontes secundárias. Basicamente é isso que você vai ter que guardar para sua prova. Quais são as fontes principais e quais são as fontes secundárias, tudo bem? Bom, para começar aqui, as fontes principais. Por exemplo, nós temos aqui a fonte principal, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal é a maior fonte da legislação previdenciária, onde você encontra lá do artigo 194 até o artigo 204 as informações voltadas ao direito previdenciário, né? Conceitos de seguridade social, de saúde, de assistência social, você vai encontrar lá no artigo 194 ao 204. Porém, não é só a Constituição Federal que vai ser uma fonte principal da legislação previdenciária. Nós também teremos as chamadas emendas constitucionais, como, por exemplo, a emenda 20, 41, 47, a emenda 70, que tudo se refere à legislação previdenciária, são fontes, tá bom? Outra fonte também são as leis complementares. Eu coloquei aqui alguns exemplos também para a legislação previdenciária. A Lei Complementar número 51, 108, 109, 142 e 144. Também teremos as leis ordinárias, como a Lei 8.212 e a Lei 8.213. E com certeza essas duas são as mais importantes aí na legislação previdenciária. São duas leis que você precisa ler, e ler muito, gente. Apesar da aula, você precisa ler essas leis, tá? Tanto o artigo 194 ao 204, como também a Lei 8.212 e a Lei 8.213. São excelentes fontes para que você possa entender mais ainda essa matéria, ok? Só que continuando com as fontes, nós também teremos as leis delegadas. Essas leis delegadas, elas são elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação do Congresso Nacional, tá certo? E temos as medidas provisórias, que em caso de relevância e urgência, evidentemente é que nós vamos ter a medida provisória. Basicamente, quase não se usa a lei delegada, por quê? Por conta da medida provisória. É muito mais rápido, porque ela é emergencial, submetidas de imediato ao Congresso Nacional e no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogáveis uma vez por igual período. E as medidas provisórias, elas podem se transformar em leis ordinárias, elas depois viram leis ordinárias, ok? Também teremos as resoluções do Senado, guarda bem isso, resoluções do Senado, tá bom? E também teremos, pessoal, os decretos legislativos. Os mais importantes são os que aprovam os tratados internacionais. Então a gente tem aqui, também temos mais uma aqui, ó, súmulas vinculantes. A mais importante é a súmula vinculante número 8. Então veja, como fontes principais da legislação previdenciária, nós temos, em primeiro lugar, Constituição Federal, Emenda Constitucional, Lei Complementar, Lei Ordinária, Leis Delegadas, Medidas Provisórias, Resoluções de Senado, Decretos Legislativos, Tratados Internacionais e as súmulas vinculantes. Essas são as fontes principais. Mas a gente também vai ter as fontes secundárias. Olha só, fontes principais, essas que eu falei, mencionei, e agora eu vou mencionar as fontes secundárias. São decretos, são regulamentos, portarias, ordens de serviço, instruções normativas, orientações, circulares e resoluções.
Mas, professor, você acabou de falar que a resolução do Senado é fonte principal, resolução do Senado. As outras resoluções serão consideradas fontes secundárias. Então, vamos lá de novo? Esse processinho. Vamos lá. Fonte principal, Constituição Federal, emenda constitucional, vamos voltar lá para ficar mais fácil. Lei complementar, lei ordinária, leis delegadas, medida provisória, resoluções do Senado, decretos legislativos, tratados internacionais e súmulas vinculantes. Ok? Fontes secundárias, decretos, regulamentos, portarias, ordens de serviços, instruções normativas, orientações, circulares e resoluções. Ok? Vamos caminhar, galera? E qual vai ser a aplicação das normas, pessoal? A aplicabilidade dessas normas, elas podem ser por hierarquia, especialidade ou cronologia. Por exemplo, por hierarquia, seria que a norma superior prevalece sobre a inferior, tá bom? Especialidade é a ideia da norma específica prevalece sobre a genérica. Quanto mais específica ela for, mais ela será utilizada sobre a genérica. Exemplo, a lei do 8.212, 8.213 são leis específicas, então elas prevalecem sobre normas genéricas, tudo bem? E cronologia, a norma posterior prevalece sobre a anterior, ou seja, a mais nova vai prevalecer sobre a mais antiga, certo? Vamos caminhar. Vigência da lei, o que é a tal da vigência da lei? Vigência da lei é quando entra em vigor até o momento que é revogado. Então, uma lei ela é publicada, não necessariamente ela vai entrar em vigor naquele momento. Pode ser que demore um pouco, alguns dias, meses, né? Alguma coisa assim que normalmente a própria lei vem especificando. Ela começa a entrar em vigor e até o momento da revogação nós damos o nome de vigência da lei. E tem uma outra nomenclatura que nós utilizamos no dia a dia que chama-se vacatio legis. Vacatio legis é o período compreendido entre a data da publicação até a sua entrada em vigor. Então, data da publicação até a entrada em vigor. Isso é vacatio legis. Exemplo, vamos supor que uma lei ela foi publicada, né? Só que no momento da publicação ainda ela não tinha entrado em vigor, tá? Então, ou seja, no momento que ela foi, na verdade, publicada até a entrada em vigor, esse espaço de tempo nós chamamos de vacatio legis, ok? Próxima. O que são normas? São regras, né? São leis, são regulamentos. E nós temos as normas que são válidas e as vigentes. Tem uma diferença entre essa informação. Norma válida é o seguinte, uma norma pode ser válida, mas não vigente, tá? Ela é válida, mas ela não está em vigência naquele momento, tá bom? Perdeu a sua vigência. E uma norma vigente sempre é válida. Uma norma vigente sempre é válida, ok? Vamos lá. Norma vigente, em regra, ela é eficaz. Por quê? Porque, na verdade, ela produz efeito. Então, norma vigente, em regra, ela é eficaz porque ela produz efeito. Em regra, por quê, gente? Porque é claro que vai existir o quê? Exceções. Nós vamos ter exceções. O próprio caso aí do direito previdenciário nos traz uma exceção, que está lá no artigo 195, parágrafo 6º, que diz que as contribuições sociais só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei. Ou seja, a lei ela vai entrar em vigência, tudo bem, na sua publicação, mas para cobrar, para produzir efeito, nesse caso aqui, só após decorridos 90 dias, tá bom? Ou seja, eu estou respeitando aí o princípio da noventena, no caso, e ela não vai produzir efeito quando ela entra em vigência, quando ela está em vigor. Ela só vai, na verdade, começar a produzir efeito após o decorrer desses 90 dias. Então, é uma exceção à regra. Em regra, ela é eficaz porque ela já produz efeito. Mas existe essa exceção aí. Tudo bem? Vamos caminhar. E aí a gente tem que tomar cuidado que isso não é vacatio legis, tá? Vacatio legis é o momento, é o espaço compreendido entre a data da publicação e a vigência. Então, ela pode entrar em vigência, mas não produzir o efeito. É diferente. Ficou claro isso?
Vamos caminhar? Vamos lá. Primeira questãozinha aí já tá para você, meu amigo. E a primeira questãozinha caiu no concurso técnico do Seguro Social em 2011, pela Fundação Carlos Chagas, concurso aí do INSS, hein? Diz assim: em relação às fontes do direito previdenciário, vamos lá. Aí tem aí as informações. A instrução normativa é fonte secundária? A lei delegada é fonte secundária? A medida provisória é fonte secundária, o memorando é fonte primária, a orientação normativa é fonte primária. E aí, galera, qual o gabarito dessa questão? É isso aí. Parabéns para quem resolveu a alternativa A. A instrução normativa é fonte secundária. Nossa, professor, não me lembro disso. Vamos voltar então. Vamos voltar um pouquinho. Voltar um pouquinho para você visualizar isso aí. Ó. Opa, cheguei aqui, ó. Fontes secundárias. Quais são? Aqui, ó. Como você pode ver, deixa eu grifar para ficar mais fácil aí para você, ó. Olha lá, fontes secundárias, instruções normativas, está aqui, ó. Fontes secundárias, instruções normativas. Logo, bate lá com a alternativa A. Olha só, voltando. Aqui, ó. Fontes secundárias. A instrução normativa é fonte secundária? É. Em relação às fontes do direito previdenciário, a instrução normativa é fonte secundária. Alternativa B, a lei delegada é fonte secundária? Não, a lei delegada ela é fonte primária. Tudo bem? A medida provisória é fonte secundária? Não, a medida provisória também é fonte primária. O memorando é fonte primária? Não, o memorando é fonte secundária. Tudo bem? A orientação normativa é fonte primária? Não. A orientação normativa é fonte secundária. Ficou claro isso? Então, logo, a alternativa A como correta. Vamos caminhar? Próxima questão. Próxima questão caiu no concurso da organizadora CESP em 2014, quer dizer, uma questão super recente sobre esse tema, né? E fala sobre a Câmara dos Deputados, analista legislativo, cargo de consultor legislativo. Vamos lá. Diz assim: acerca da legislação previdenciária, especialmente no que se refere às suas fontes, autonomia, vigência e interpretação, julgue o item que se segue. Vamos lá. A vigência da lei de natureza previdenciária segue a regulamentação da lei de introdução às normas do direito brasileiro, de modo que, salvo disposição contrária, entra em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada. Certo ou errado? Essa informação ela está certa. É isso mesmo, pessoal. Na verdade, a vigência, por regra, são 45 dias, tá? Depois de oficialmente publicada. Tem exceção? Qual é a exceção? A exceção daquele artigo que eu mostrei para você, que falava aqui, ó, do artigo 195, parágrafo 6º, né? Tá certo? De 90 dias. Então, logo, isso aqui está certo. A vigência da lei de natureza previdenciária segue a regulamentação da lei de introdução às normas do direito brasileiro, de modo que entra em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada. Ok? De modo que tem exceção? Tem. 90 dias no caso aí do direito previdenciário, em alguns casos de contribuições sociais, por exemplo. Vamos lá, galera. Próxima questão, questão número 3. As fontes formais do direito previdenciário incluem a Constituição Federal e as leis 8.212 e 8.213. Certo ou errado? Fontes formais do direito previdenciário inclui a Constituição Federal, gente? Inclui a lei 8.212? Inclui a lei 8.213? Opa, claro que sim, né, galera? Tá certo? Inclusive as leis ordinárias aí 8.212 e 8.213 são específicas sobre o assunto. E a Constituição Federal vai trazer lá do artigo 194 ao 204 informações sobre o direito previdenciário, seguridade social, essa coisa toda. Certinho a questão. Vamos caminhar? Próxima. O direito previdenciário é classificado como ramo do direito privado, tendo reconhecida pela doutrina majoritária sua autonomia didática em relação aos outros ramos do direito. Certo ou errado isso aí, galera? Isso está errado, porque o ramo do direito previdenciário é o ramo do direito privado, não. É o ramo do direito
público. Ok? Ó, do direito público e não privado, como a questão colocou aqui. Então, logo, a questão está errada. Ok? Posso caminhar? Vamos nessa. Questão que caiu no concurso da Fundação Carlos Chagas em 2013, TRT, 5ª Região, analista judiciário. Vamos lá. Item 1. Considere as afirmações. No âmbito do direito previdenciário, as expressões Seguridade Social e Assistência Social são sinônimas puras, revelando sistemas idênticos que são universalizados, contributivos e contam com a participação obrigatória da União de empregadores e empregados. Tá certo isso, galera? Não, né? Isso aí não tá certo. Falando que são sinônimas puras, são contributivos? Não, né? Vamos lá. 2. Em direito previdenciário, torna-se possível a solução de controvérsias mediante a aplicação da equidade, de que é exemplo a concessão do salário maternidade para o segurado homem que em relação homoafetiva adota a criança. 3. As normas internacionais entre organismos estrangeiros e o Brasil, tais como tratados, acordos ou convenções, quando versem sobre matéria previdenciária, devem ser interpretados como lei especial nos termos do artigo 85-A da Lei 8.212/91. Previdência social engloba um conceito amplo, universal, sendo em verdade o gênero da qual são espécies: assistência social, a saúde e a seguridade social. Qual a alternativa que está certa aí, galera? É isso aí, parabéns para quem respondeu a alternativa C. Somente os itens 2 e 3 estão corretos. Olha só, em direito previdenciário torna-se possível a solução de controvérsias mediante a aplicação da equidade, equilíbrio, de que é exemplo a concessão de salário maternidade para o segurado homem que, em relação homoafetiva, adota uma criança. Então, a partir do momento que adota uma criança numa relação homoafetiva, ele passa a ter o direito ao salário maternidade. Tá certinho, beleza? E 3 está correto também. As normas internacionais entre organismos estrangeiros do Brasil, tais como tratados, acordos ou convenções, quando versem sobre matéria previdenciária, devem ser interpretados como lei especial. Vai ser uma lei especial, sim, tá? De acordo com o artigo 85 da Lei 8.212. Apesar de não ter comentado isso, guarda isso aí para você como forma de mais conceitos que você passa a ter, tá? O item 1, ele fala que as expressões Seguridade Social e Assistência Social é a mesma coisa. Não. Seguridade Social é um gênero que engloba tripé: Previdência, Assistência e Saúde. Tá bom? Então não tem os mesmos sinônimos, não. Ficou bem claro isso, né, gente? E o item 4 também você deve ter percebido que está muito errado. É como eu costumo dizer, algumas coisas, às vezes, quando você resolver a questão, não vai ficar tão nítido assim. Então, no caso de itens, procura aquele que você percebe que é bem errado ou bem certo, que você tem certeza. Vamos lá? Previdência social engloba um conceito amplo. Não. Previdência social é uma espécie da Seguridade Social. A gente vai ter aqui a Seguridade Social formando aqui um tripé entre Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Tudo bem? Ele mudou. Olha só que ele colocou. Previdência engloba um conceito amplo, universal, sendo em verdade os gêneros da qual são espécies, assistência social, a saúde e a seguridade social, de forma alguma. Então, por isso que nós ficamos com a alternativa C. Somente 2 e 3 estão corretos. Ok? Vamos caminhar. Questão número 6. Questão número 6 é uma questão que caiu no concurso da Fundação Carlos Chagas para técnico do INSS. Olha só o que diz essa questão. Em relação às fontes do direito previdenciário. Alternativa A. O memorando é fonte primária? Não, né, gente? A gente já viu isso, que o memorando é fonte o quê? Secundária. Tudo bem? A orientação normativa é fonte primária? Não. A gente já viu também que é secundário. A instrução normativa é fonte secundária? A instrução normativa é fonte secundária? Sim. A instrução normativa é fonte secundária. A lei delegada é fonte secundária? Não, é fonte primária. A medida provisória é fonte secundária? Não, a medida provisória é fonte primária. Portanto, ficamos com a alternativa C. Tudo bem?